De volta com Rede Família Esporte, é hora de falarmos de qualidade em se vestir. Desde 1921, a Garbo é sinônimo de roupas masculinas, com estilo, qualidade e cortes perfeitos. Hoje a Garbo conta com mais de 45 lojas espalhadas em grande parte do Brasil. Apesar de ser uma marca com tanto tempo de existência, continua atual, pois desde a escolha das peças de cada coleção até os pontos de venda são pensados para transmitir exatamente o conceito de modernidade e qualidade. Em qualquer loja Garbo, a variedade de produtos é grande. Isso ajuda a vestir bem todos os estilos de homens, dos mais clássicos até os mais descolados. São gravatas, ternos, blazers, paletós, calças, camisas, calçados e também acessórios. São 2 endereços em Campinas. A loja 1 fica no Shopping Iguatemi, a mais tradicional, no Shopping Iguatemi, no 3251-3901. E a loja 2, recém-inaugurada no Campinas Shopping, no 3267-3935. Para o homem elegante que quer se vestir com qualidade e estilo, tem um nome: Garbo, a número 1 em moda masculina para Campinas e também toda a região. Eu visto Garbo e coloco a Garbo em primeiro plano quando falamos em vestuário masculino. Para todas as ocasiões, a Garbo é a primeira pedida. Vamos acompanhar o restante dos gols nesta 8ª rodada, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Põe na tela. Com gol de Juan aos 46 minutos do segundo tempo, o Internacional venceu o Flamengo em Caxias do Sul. Renan Oliveira fez os 2 gols da vitória do Goiás por 2-1 contra a Portuguesa no Serra Dourada. No sábado, Criciúma recebeu o Grêmio e derrotou a equipe gaúcha por 2-1. Matheus Ferraz marcou o gol que definiu o placar. Vamos aproveitar e colocar no plasma os resultados de ontem e também no sábado, né, do Campeonato Brasileiro da Série A. Os resultados na tela: 8ª rodada, Botafogo 2, Náutico 0, São Paulo 0, Cruzeiro 3, Criciúma 2, Grêmio 1, Vitória 0, Bahia 0, Internacional 1, Flamengo 0, Santos 2, Coritiba 2, Atlético Paranaense 1, Corinthians 1, Fluminense 1, Vasco 3, Goiás 2, Portuguesa 1. Com esses resultados, a classificação atualizada você acompanha agora. Em primeiro, Botafogo e Coritiba com 16 pontos ganhos. Em terceiro, Cruzeiro com 15 pontos ganhos. O Vitória aparece em quinto com 14. Bahia aparece na 6ª posição com 13. O Santos aparece na 7ª com 12. Seguido o Grêmio também com 12 pontos ganhos. Goiás permanece com 12 na 9ª posição, após a vitória assumindo, né, em cima da Portuguesinha, acabou assumindo a 9ª colocação. Aí vem Atlético Mineiro com 10, Vasco 10, Criciúma 10 e Corinthians com 10 pontos ganhos. Fluminense na 14ª posição com 9, Flamengo na 15ª com 9, São Paulo na 16ª colocação com 8 pontos ganhos. E os 4 últimos, Ponte Preta com 7, Atlético Paranaense 7, Portuguesa 7 e o Náutico com apenas 4 pontos ganhos. Tá aí então a classificação, e olha o São Paulo na beira dessa zona do rebaixamento. Lembrando que na próxima quarta-feira o São Paulo vai adiantar um jogo da 12ª rodada contra o Internacional no Morumbi. Então a 12ª rodada, o São Paulo que vai estar excursionando, né, vai lá me parece que para o Japão, para esses lugares aí, para a Ásia, né, e também para a Europa, alguns jogos, né, numa excursão que o São Paulo vai fazer. Então por isso está adiantando alguns jogos, e o São Paulo joga com o Internacional na quarta-feira, depois pega o Corinthians no domingo e já na segunda-feira já está viajando para esses jogos amistosos. Jogando no último sábado no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Palmeiras não teve vida fácil contra o Figueirense, mas venceu no final com gol de quem? El Mago Valdívia. E com esse gol assumiu a liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro. Acompanhe.
O Palmeiras foi a Florianópolis no último sábado enfrentar o Figueirense e se deu bem. Porém, quem abriu o placar foi o Figueira, com Rafael Costa. O empate veio com Vinícius aos 11 do segundo tempo. André Luiz virou o placar para o Palmeiras aos 27. Ricardo Bueno empatou 3 minutos depois. E Valdívia fez o gol da vitória a 3 minutos do final. Figueirense 2, Palmeiras, novo líder da Série B, 3. E você vê como que são as coisas, né? O Palmeiras acabou caindo com toda a dificuldade que o Palmeiras vem passando, está quietinho, não falando muito, não repercutindo muita coisa, está contratando jogadores nas situações em que o Palmeiras consegue, com o dinheiro, com o pouco dinheiro que tem, né, porque não tem muitos patrocinadores, a dívida é muito alta, mesmo assim o Palmeiras está conseguindo trazer jogadores pontuais, o técnico Gilson Klein está conseguindo dar um padrão de jogo competente, que é o técnico Gilson Klein, está conseguindo transformar e colocar a filosofia, a mesma filosofia que fez na Ponte Preta e fez um grande trabalho na Ponte, por isso mesmo trouxe para o Palmeiras, demorou um pouquinho, lógico, porque não tinha material humano, agora está tendo condições de ter algumas peças importantes e está acontecendo da trabalho, né? Esse trabalho está sendo reconhecido, o time já assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Então o segredo de um time de futebol é isso, é dar condições para o treinador, é fazer com que a diretoria e os jogadores, com comissão técnica, trabalhem em sintonia. O treinador pede, se der para trazer, traz, se não der, senta-se uma mesa e discute as possibilidades de trabalho. Não simplesmente traz e põe para o treinador, se vira. Não é assim que funciona. O Palmeiras vem fazendo isso e vem se dando bem. Vem tranquilo, contratando jogadores. Gilson Klein vem pedindo alguns jogadores pontuais dentro da limitação financeira que o Palmeiras tem, trouxe jogadores importantes e os jogadores estão devolvendo isso com um bom trabalho fora de campo, ou dentro de campo, na verdade. Isso é muito importante. Cada um no seu quadrado, já disse a música. Jogadores fazendo a parte dele dentro de campo e os dirigentes fazendo a parte, mesmo com pouca limitação, né, financeira, mas vem fazendo o seu trabalho fora dele. Isso é que é importante. E sem arrogância nenhuma, com pés no chão. Gilson Klein enfatiza isso sempre, em todas as entrevistas que eu vejo Gilson Klein falando, pés no chão, sem euforia, sem alarde, sem oba-oba. Isso é muito importante. Vamos conferir agora os outros jogos da 9ª rodada pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Põe na tela. Na última sexta-feira, o Paraná recebeu o América de Natal e aplicou uma sonora goleada. Paulo Sérgio e Reinaldo marcaram no primeiro tempo. Moacir marcou o terceiro, já com 40 segundos iniciais da segunda etapa. E Felipe Amorim fechou o placar. Paraná 4, América de Natal 0. Também na sexta-feira, no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, o Azulão recebeu o Guaratinguetá e não se deu bem. Renato Peixe fez o gol da vitória do Guará aos 16 minutos de jogo. No estádio do Melão, em Varginha, Minas Gerais, jogaram Boa Esporte e Paysandu. O único gol da partida foi marcado por Fernando Caranga, aos 31 minutos de jogo. Boa Esporte 1, Paysandu 0. Bragantino e Ceará se enfrentaram no Nabi Abichedid, em Bragança Paulista. Lincoln no primeiro tempo e Álvaro no segundo marcaram os 2 gols da vitória bragantina. Em Arapiraca, interior das Alagoas, o Asa perdeu para o Atlético Goianiense. O gol da vitória atleticana foi marcado por Diego Giareta, ainda no primeiro tempo. E um empate sem gols em Natal, entre ABC e Joinville, completou a 9ª rodada da Série B, que ainda teve cancelada pela CBF a partida entre Chapecoense e América Mineiro. O jogo seria realizado neste domingo às 16h20 na Arena Condá, em Chapecó, interior de Santa Catarina. O duelo primeiramente estava marcado para esse sábado, mas na última sexta-feira acabou sendo adiado depois do América Mineiro não ter conseguido desembarcar em Chapecó devido à forte neblina.
A nova data ainda não foi definida pela entidade. E o Palmeiras só conseguiu essa liderança devido a esse resultado, né? Não houve essa partida, por isso mesmo o Palmeiras assumiu a liderança, lembrando que a Chapecoense agora tem um jogo a menos. Confira como ficaram os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. No Plasma você acompanha agora. Paraná 4, América do Rio Grande do Norte 0, São Caetano 0, Guaratinguetá 1, Boa Esporte 1, Paysandu 0, Figueirense 2, Palmeiras 3, Bragantino 2, Ceará 0, Asa 0, Atlético Goianiense 0, ABC 0, Joinville também 0. Esses os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Após esses jogos, a nova classificação aponta os seguintes resultados. O Palmeiras na liderança com 21 pontos ganhos, seguido a Chapecoense com 20, Sport na terceira colocação com 18, Joinville aparece na quarta colocação com 17 pontos ganhos. O Figueirense aparece na quinta com 16, Paraná na sexta com 15, Bragantino e América Mineiro aparecem dividindo a sétima colocação com 14 pontos ganhos. Atlético Goianiense aparece na nona colocação com 13, Oeste, Boa Esportes com 12, Guaratinguetá, Icasa, São Caetano e Ceará dividem essa 12ª colocação e o Paysandu aparece na 16ª com 9 pontos ganhos. E os últimos possíveis rebaixados, Avaí com 9, Asa com 7, América do Rio Grande do Norte com 6 e ABC com apenas 3 pontos ganhos. Tá aí então essa classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ver gols do Guarani, né? O Guarani que está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Macaé e Guarani se enfrentaram no último sábado pela 5ª rodada da Série C. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Lionel. Tá aí o Lionel fazendo o gol que deu a vitória para o Guarani 1-0. O Guarani que está tentando voltar à Série B do Campeonato Brasileiro, né? Teve uma situação muito complicada. O Guarani que teve esses 2 descensos da Série A para B e da B para C e agora tenta se superar devido às situações financeiras, administrativas, tenta agora voltar à Série B do Campeonato Brasileiro para aí sim tentar o acesso e o retorno à elite, lugar onde jamais deveria ter saído o Guarani, que é uma das principais equipes do futebol brasileiro. Com ótimas apresentações, a equipe das meninas do nado sincronizado brasileiro garantiu uma inédita vaga na final da prova técnica, feito nunca antes alcançado. As competições acontecem no Mundial de Esportes Aquáticos em Barcelona. Acompanhe. O maiô preto e a música gótica contrastam com a graça dos movimentos. As brasileiras Lorena Molinos e Giovana Stefan fizeram uma apresentação leve e harmoniosa. A gente conseguiu nadar bem melhor do que na eliminatória e corrigimos os erros que a gente tinha feito na eliminatória, foi bom. Nos bastidores, viram as russas dar um show dentro d'água. Impecáveis, levaram o ouro do Mundial pela 10ª vez. A China também impressionou e ficou com a prata. As espanholas, donas da casa, empolgaram a torcida e retribuíram com a medalha de bronze. O Brasil ficou na 13ª colocação. É a primeira participação da dupla em mundiais. As meninas fazem parte da nova geração do nado sincronizado do Brasil. Aqui na Espanha, querem ganhar experiência em competições internacionais e mostrar que o Brasil pode sim sonhar em estar na elite da modalidade. A dupla brasileira tem mais uma chance de fazer bonito em Barcelona. Hoje à noite, Lorena e Giovana se juntam às outras brasileiras para disputar a decisão da rotina técnica por equipe. A gente está querendo chegar pertinho da Grécia e, se possível, um 8º lugar, que o 9º já é inédito para o Brasil e um 8º vai ser melhor ainda, né? Legal, né? Que legal. Afinal, então, por equipe, né? E não em duplas, como eu havia dito. Né? Mas que legal. O Brasil nunca teve muita tradição no nado sincronizado, né? Mas agora começa a ganhar corpo. Essa renovação ela é importante no esporte. E justamente
toda a renovação ela requer um tempo para adaptação. Mas essa renovação apareceu em bom momento e não tiveram muito tempo, assim, né? Não precisou-se de muito tempo para que os talentos individuais e coletivos das meninas pudessem aparecer e começar a dar frutos. Tanto é que nós vamos ter aí, nós tivemos essa bela apresentação das meninas no dueto e aí no quarteto, agora chegando a essas finais, tomara que as meninas consigam fazer bonito e que mostrem, né, a capacidade realmente do nado sincronizado brasileiro nessa renovação dos esportes aquáticos. Tomara, as Olimpíadas vêm aí e o Brasil precisa dessa renovação. Por falar em renovação, na noite de ontem, em Mar del Plata, cidade argentina, Rússia e Brasil entraram em quadra para mais uma decisão no vôlei, a final da Liga Mundial de Vôlei 2013. E dessa vez, dessa só não, depois a gente vai comentar, né? A terceira derrota seguida do Brasil para os russos. Melhor mais uma vez para os russos que sobraram em quadra. Foi uma derrota doída. A final das Olimpíadas já havia sido doída após o Brasil estar vencendo por 2-0 e cedeu uma derrota por 3-2. Mas ontem foi inquestionável. Mesmo com as duas equipes extremamente renovadas, a renovação da Rússia, olha, tá de parabéns. Jogaram muito. Põe na tela. Na noite deste último domingo, em Mar del Plata, na Argentina, o Brasil buscava o 10º título mundial diante de uma Rússia confiante e muito mais efetiva no ataque. Sem provocar os brasileiros, a Rússia venceu na bola por 3-0, com parciais de 25-23, 25-19 e novo 25-19. Este foi o terceiro título na história da Rússia, após a separação da União Soviética. Parabéns, Rússia! Nas chaves, né, o Brasil já havia perdido no primeiro confronto para a Rússia num 3-2. Até aquele momento nós já havíamos visto uma Rússia muito forte. Só que daí a Rússia acabou perdendo para o Canadá por 3-2. Num voleibol, naquele dia, os russos não jogaram nada contra o Canadá, né? E aí abriram uma possibilidade do Brasil se classificar. Aí o que aconteceu? O Brasil venceu os canadenses por 3-0 e se classificou em primeiro lugar, deixando os russos em segundo. Aí os russos enfrentaram a Polônia, sacudiram num 3-0 sobre, na verdade, a Itália, né? Sacudiram um 3-0 na Itália e o Brasil enfrentou a Polônia. E aí foi também um 3-0. E aí todo mundo imaginava, nossa, o Brasil vai ganhar agora. Mas alguns jogadores estavam abaixo fisicamente, com alguns problemas físicos, né? Vissoto não estava bem, veio de lesão. Teve alguns garotos também que o técnico Bernardinho acabou convocando, que estavam também lesionados. Então o Brasil estava aí, vamos pôr aí 70%, né? E os russos sobraram, né? Sobraram realmente. Tinham jogadores decisivos nessa Rússia. Tem um jogador de 2 metros e lá vai fumaça, acho que 2 metros e 12, 2 metros e 14, uma coisa assim. Olha, joga muito, né? Joga muito. E foi o melhor jogo da Rússia desde a época das Olimpíadas, né? Mas jogaram até melhor do que o jogo final das Olimpíadas. A Rússia veio numa crescente, né? Numa evolução tática e técnica muito grande. Vai ser difícil parar esse time da Rússia. A soberania Rússia vem sendo uma das melhores. A evolução que eles tiveram em pouco tempo foi muito forte. Não sei, o Brasil começou uma renovação, vem dando frutos, é lógico que alguns jogadores, o tal do Lucarelli joga muito, né? Mas na final foi muito pouco, um jogador apenas, né? Tem o Leandro Vissoto, que é um bom jogador também, mas é muito pouco. Bruninho não jogou 80% daquilo que sabe jogar, não sei se essa final mexeu com o Bruninho. Teve alguns outros jogadores também que o técnico Bernardinho acabou usando.
Sei, muito pouco. Acho que a seleção brasileira acabou jogando. Tem bola para jogar mais. Vamos ver o que o técnico Bernardinho vai fazer, se vai continuar com essa renovação, se vai chamar, vai dar oportunidade para outros jogadores. Só sei que a renovação ela é interessante, tem que insistir. É isso que a gente sempre fala. No futebol isso funciona, o técnico tem que insistir na renovação. Então os mesmos jogadores que lá estiveram têm que ser convocados para outros jogos importantes para que dê condições e bagagem internacional para esses jogadores. Tem que ser o mesmo. E alguns outros jogadores que ficaram no Brasil tem que começar a chamar de volta alguns jogadores que não tiveram oportunidade para testá-los também. Para num momento como esse, num momento decisivo, o jogador que tomar um 3-0, por mais voleibol que a Rússia tenha jogado, um 3-0 eu acho que foi muito dolorido. O Brasil não merecia um 3-0. Poderia ter jogado um pouquinho só a mais. Vamos a mais uma parada do Rede Família Esporte. Daqui a pouquinho nós voltaremos trazendo muito mais para você.